Olá, meus queridos, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, mais um dia, estamos juntos, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E como eu falei que eu ia ouvir, Deus falando, e que Deus me colocou no coração, porque Ele não me colocou mais outra palavra, foi para a gente continuar com os provérbios. Então, eu voltei aqui para o Provérbios, o capítulo 1 do livro de Provérbios, e é o que nós vamos ler hoje. Vamos meditar aqui, falar mais ou menos aqui de uns 7 versículos do capítulo 1, a partir do versículo 1. A gente vê aqui até entre os 7 ou 8, Vamos ver e todos os outros vídeos a gente vai fazendo sucessivamente, Sempre falando aprendendo aqui com Salomão, ok? Então o primeiro fala assim: o uso dos provérbios. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então, os provérbios, ele é para aprender, sobre a sabedoria. E eu já vou logo adiantando que a sabedoria, ela é o próprio Deus. E aquele que adquire sabedoria é o princípio do temor de Deus. E sem inteligência, a gente não adquire a sabedoria. Porque nós temos que ter essa inteligência, que temos que buscar a sabedoria. Quem é inteligente sabe que tem que ser sábio. E sábio é aquele que busca a sabedoria. Busca a sabedoria do alto. É claro que a gente precisa, sim, de ter habilidades aqui na Terra, com as coisas da Terra, com as coisas horizontais. Mas a verdadeira sabedoria que nós temos que ser guiados é pela sabedoria de Deus. No 3 fala assim: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, com a sabedoria, a gente aprende o bom proceder. Como eu vou agir, de que forma eu vou agir, por que eu vou agir dessa forma. Se fosse Deus, como Ele agiria? Então, eu devo me fazer sempre essas perguntas. Por quê? No 3, que está falando, para obter o ensino do bom proceder, que é a justiça, o juízo e a equidade, ou seja, eu tenho equilíbrio, eu ajo com justiça, eu não condeno, E o 4, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento do bom siso. Para os jovens é o conhecimento do juízo, O jovem, ele não sabe, não tem maturidade nenhuma, Então a sabedoria, ela é para dar juízo para o jovem. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Ouça o sábio e cresça em prudência. Então, o que é sábio, ele vai ouvir a sabedoria e ele vai crescer em prudência, com prudência. Ele não vai tomar atitudes impensadas, atitudes sem pensar, viver segundo o seu coração. Mas ele vai ouvir com o seu interior o coração de Deus, Deus falando com ele. O 6, aliás, fala: para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. É para isso que serve a sabedoria, Para entender os provérbios, as parábolas e o enigma dos sábios.
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber. Temer ao Senhor, eu já estou começando, quando eu começo a temer ao Senhor, e é um temer, não é de ter medo apavorante, é um temer de respeito, um temor de respeito, de reverência, né? O 8 fala assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, os pais, nós pais, estamos aqui para ensinar os nossos filhos, não somente com palavras, mas com atos, com atitudes. Precisamos ser referência para os nossos filhos, exemplos. Não adianta a gente só falar o que é para eles fazerem e nós mesmos ir lá e fazer diferente, né? E os filhos que temem, que respeitam aos seus pais, a instrução dos seus pais, serão como diadema para a sua cabeça, ou seja, uma coroa, né? Uma tiara que simbolizava ouro, né? Que simboliza coisas boas, né? Que simboliza que está à frente aqui no intelecto, para não esquecer, no pescoço, né? Atado ao pescoço. O 10 fala assim: Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não o consintas. Ou seja, a gente vai sempre encontrar pessoas que queiram nos seduzir para qualquer coisa, né? Para comer, desde coisas muito simples, né? Até coisas que a gente considera muito simples, mas aos olhos de Deus não existe assim, né? Como tem gente que fala assim: mas foi só uma mentirinha, né? Uma mentirinha, uma coisa pequena, mas para Deus, essa mentirinha, Ele olha já é o caráter, porque se eu minto uma coisa simples, eu também vou mentir em uma coisa que não seja tão simples assim. Então é muito importante a gente ficar atento, né? Principalmente os jovens, que são mais vulneráveis, porque não têm maturidade, experiências. E a gente encontra pessoas para nos seduzir, para nos persuadir em caminhos que aparentemente, a princípio, são muito bons, mas como a própria palavra e Provérbios fala, né? Que esses caminhos eles nos levam à morte. O 11 diz assim: Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitamos ainda que sem motivos os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem à cova. É isso que a gente vê, né? Muitos embaladas, né? Uma vida, né? Uma vida livre, né? Eu diria que é assim, uma vida livre entre aspas, né? Quando se vive verdadeiramente como escravo, a gente vive assim, né? Levado, como as ondas do mar, né? As pessoas chegam e nos chamam e vamos e cometem barbaridades, como a gente tem visto atualmente. Sempre foi assim, né? Se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai ver que sempre teve essa malignidade, essa maldade toda, que é por causa do pecado. Só que a gente esquece que hoje nós temos Jesus, que nos deu o livre-arbítrio, que nos deu, aliás, a salvação. Mas é necessário que eu queira, através da minha obediência, através de eu me colocar como filho, merecedor de ser filho de Deus, através da cruz de Jesus e através da fé
Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ter fé que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que Ele veio para me dar vida e vida em abundância. Ele veio para os que estão doentes, ou seja, para aqueles que ainda não o conhecem. E pode até ter ouvido falar, mas de conhecer verdadeiramente não conhece. Porque aquele que conhece a Jesus, ele não vive no pecado. Aquele que conhece verdadeiramente, ele procura fazer o bem. Ele procura a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. E eu vou deixar só até aqui mesmo, né? A gente falou até o 12. E aí, a partir do próximo, a gente continua no Provérbios 1, a partir do 13. Vivemos em um tempo, né, meus queridos, que temos que estar atentos a falsos profetas. Temos que falar, como a palavra de Deus fala, orai e vigiai. Nem é só uma coisa e nem só a outra. E a sabedoria, orar, vigiar. E quando ele diz vigiar, eu atribuo esse vigiar para você vir e ler as Escrituras. Porque quando eu leio, a minha mente ela abre. O Espírito Santo de Deus, que foi inspiração para ser escrito a Bíblia, ele expande, ele abre a nossa mente. Então, ao orar, meus queridos, peça ao Espírito Santo de Deus que revele a sua palavra a nós, que revele a sua palavra a você. Não fique preso somente nas ministrações que a gente vai, nos cultos. Agora, em épocas dessa pandemia, que tá tudo proibido, né? Que as igrejas estão fechadas. Então, não se limitem a ir só à igreja, a orar só quando a igreja estiver funcionando, estiver aberta, a ler a palavra de Deus só quando a igreja estiver aberta. Não se limitem. Entre no seu quarto, faça como diz lá no Evangelho. Ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está no céu, que o teu Pai te ouvirá. Então, vigia, meus queridos. Leiam a palavra de Deus e peçam. Eu estou fazendo isso. Eu oro e eu peço ao Espírito Santo de Deus que se revele a mim, que revele a sua palavra a mim. E aí eu faço um estudo ali. Ele me leva em uma palavra e quando eu não entendo, eu fico meditando, eu peço a inspiração do Espírito Santo para revelar a mim aquilo que eu não esteja entendendo. Por exemplo, quando eu falei agora de obediência, de nos permitir ser filhos, Deus me deu palavras. E também sobre a fé. O Espírito Santo de Deus me revelou esses 3 pontos, que um dia eu quero fazer um vídeo com esses 3 temas, que é a obediência, está lá no livro de Deuteronômio, a partir do o capítulo 28, fala as bênçãos decorrentes da obediência. Em João, onde ele me revelou a palavra muito profunda sobre ser filho, sobre ser merecedor de ser filho, sobre eu me permitir ser filho, porque às vezes a gente não se permite ser filho porque não nos achamos merecedor. Só que esquecemos que Jesus, ele foi ali na cruz e ele não está naquela cruz, ele não está mais naquela tuba onde colocaram. Ele está sentado à direita do Pai, onde colocaram ele ali na Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira da Paixão, ele não está mais ali, não tem nada mais. Ele está sentado à direita. Então, ele nos deu o direito, ele está sentado à direita do Pai. Ele nos deu o direito de ser filho, mas como? Quando eu pratico a obediência, quando eu vivo a sua palavra. E como que eu faço para ter isso? Aí eu preciso de fé. Porque viver nesse mundo com tanta diversidade, com tantas coisas boas, entre aspas,
Porque quem disser, meus queridos, que as coisas do mundo, todas, não são boas, eu sinto muito, ele está mentindo para ele mesmo, está criando uma máscara, está sendo aquela pessoa santão, né? Querendo ser muito santo. Porque as coisas mundanas são boas, mas como a própria palavra diz, o caminho é a morte. Então é necessário que haja a sabedoria de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Para nós vivermos a sabedoria de Deus é necessário buscar a fé. E quem é que nos dá a fé? Busca do Espírito Santo de Deus que Ele te dá. Eu lembro que nem sempre a minha fé foi do jeito que é hoje. E às vezes eu conversando com o Espírito Santo, eu digo que eu não quero ter um relacionamento com Deus somente raso, mas eu quero um relacionamento profundo. E profundidade é isso, é buscar aquela fé. Hebreus 11, né, fala que a fé é a certeza de coisas que já se tem, que já se espera, aliás, e a convicção de fatos que ainda não se vê, mas que já se sabe que tem. Isso é uma fé profunda, né? É a gente querer algo e a gente apresentar para Deus e a gente fazer a nossa parte, porque nós temos que ir fazer a nossa parte. Se nós queremos algo, por exemplo, se eu quero mudar de profissão, se eu quero um emprego que eu ganhe melhor, ganhe mais, eu preciso o quê? Ir lá e fazer alguma coisa, eu preciso me aperfeiçoar, me qualificar, eu preciso fazer um curso, então eu vou lá, mas eu apresento para Deus, eu tenho fé, eu vou lá, eu me qualifico e aí eu vou esperar com convicção, eu vou esperar que eu já tenho aquele emprego que vai suprir as minhas necessidades. E eu dei o exemplo de um emprego, mas pode ser de qualquer outra situação, sonho que você almeja para a sua vida. E você apresenta para Deus. E com fé, tenha fé. Aquela fé da certeza que você já tem. Isso é uma fé profunda, não só de palavras, não só de boca, mas de coração mesmo. Amém, meus queridos? Então, fiquem com Deus, não vou mais me estender muito, que já passei bastante aqui do tempo. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.